encarar de uma forma leve. Tentar. Mas acho que estarei à A única altura. feira aqui é a moderadora, não é? Acho que estarei à altura para este desafio. Na minha companhia tenho então José Orlando Rocha e à minha direita tenho José Carmo. Vamos falar acerca das eleições europeias, um tema que tem sido muito debatido aqui na antena do Novo Canal, mas ainda não ouvimos as opiniões tanto de José Carmo como de José Orlando Rocha. Começa então por si, José Orlando, muito boa tarde. Que comentário, que avaliação há a tecer acerca É um do comentário resultado um das bocado eleições? óbvio, porque eu já não me lembro quando foram as eleições, já foram há uns tempos. Mas, de qualquer das formas, se eu quisesse utilizar uma frase para falar das europeias, eu utilizaria aquela expressão popular que é tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. Ou seja, estas eleições não permitem tirar grandes ilações. Primeiramente, não permitem deixar que se façam leituras comparativas com legislativas, com presidenciais, com europeias. Têm características muito próprias. Aliás, as próprias percentagens da abstenção, embora neste caso tenha diminuído, mas diminuiu sem que isso faça que no futuro as outras eleições que aí vêm tenham maior participação, mas na verdade nem sequer, digo eu, que não muda nada, ninguém pode tirar ilações, ninguém pode pegar nos resultados das legislativas e compará-los com as europeias, nem pode pegar nas europeias para as comparar com as que vêm aí, que se não me engano devem ser para aí as presidenciais ou então as autárquicas. As próximas vão ser as autárquicas em Não, 2025. Sim. não dá para fazer comparações. Em relação aos candidatos, a ideia que eu tenho é que o Parlamento, a minha preocupação maior, independentemente dos resultados, tem a ver com as funções. Ou seja, nós somos europeus e europeístas uh, o Parlamento Europeu, enquanto órgão da União Europeia, é, na minha ótica, talvez não, é seguramente o mais caro e é o que menos produz, no sentido em que tem as suas competências, as suas capacidades limitadas, ao ponto de nem sequer legislar por iniciativa própria. Portanto, a mim interessa muito mais que esta Europa se consolide através de uma reforma das suas instituições. E aí sim o Parlamento Europeu pode, na verdade, tornar-se o órgão legislativo por excelência e com outra, ou digamos, outro impacto nos diferentes países. Enquanto isso não acontecer, o Parlamento Europeu é mais ou menos um destino paradisíaco que é para jovens em princípio de carreira com salários rechonchudos, ou então para idosos quase reformados, digamos assim, com reformas douradas. Mas quero ouvir aqui a sua opinião. Quem foi o verdadeiro vencedor e o verdadeiro derrotado? Quer dizer, como é que nós podemos considerar um vencedor e um vencido quando há uma diferença de 40 mil votos entre os dois principais partidos? Aqui há uma coisa, aqui há uma certeza uma certeza não, há uma convicção que pode não ser certeza. Há aqueles que diziam que a extrema-direita era sempre a abrir e era dali. Aliás, o próprio Chega, o André Ventura, quando se fala de Chega, é melhor dizer-se o próprio André Ventura, porque aquilo é um partido de um só homem, não é? Que andou a dizer nós vamos ganhar as eleições e obter metade da percentagem que teve nas eleições anteriores. Essa é a grande vitória
das eleições. Eu chego a ter. André Ventura, considera que André Ventura ficou arrependido do homem que escolheu para liderar as eleições europeias? Não, não. Ele mesmo que ele pensasse isso, não se conhecia. Depois, quando se tem um partido como aquele, que é um partido de um só homem, o que interessa mesmo é fazer emergir a personalidade desse homem. Portanto, quanto piores forem aqueles que os rodeiam, mais ele sobressai. Portanto, eu não acho que ele possa estar arrependido de ter de ter escolhido aquele candidato. Aliás, durante a campanha eleitoral, aquilo foi mais tempo de antena para André Ventura do que para o senhor. O senhor uma coisa que me preocupa é como é que Portugal tem embaixadores daquele nível. E nunca mais me esqueço de uma frase que meu pai me ensinou quando eu era novo. Não vou dizê-la da forma que ele dizia, mas ele dizia que como é que chama? Ele é embaixador, portanto, são os. Tem um nome, essa classe. Diplomata. Os diplomatas são as prostitutas do regime. E isso. Portanto, não, acho que, na verdade, o senhor não tinha grande qualidade, mas isso interessava ao André Ventura. Tenho pena de pensar ao contrário. Zé Carlos, partilha da mesma opinião. Ouvimos durante esta semana muitos comentadores a dizer que o verdadeiro vencedor foi Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Não tenho dúvidas. O grande vencedor da noite, para mim, foi efetivamente a Iniciativa Liberal e o João Coutinho, porque é um partido que não tinha representação, nunca tinha ido a eleições europeias, de resto, foi a primeira vez que foi a eleições europeias. Tiveram praticamente 9% dos votos, elegeram 2 mandatos e enfim, acabaram por ficar próximo. Muitos votos desses de jovens também. Também, e não só capitalizaram os jovens, mas claramente há aqui uma distinção que me parece que é importante fazer. O Coutinho Figueiredo era de longe o melhor candidato. Na minha opinião, acho que era o mais informado, aquele que tinha mais, que combinava experiência política com conhecimento dos dossiês, com algum peso político também, e portanto, no fundo, era aquele que tinha com alguma popularidade, mesmo enquanto líder da Iniciativa Liberal, era um líder com bastante, mesmo que as pessoas não votassem necessariamente, e ele era uma pessoa de quem gostavam, e portanto, desse ponto de vista, era um candidato, foi uma boa escolha, foi uma ótima escolha, e no fundo isso refletiu-se nos resultados. Os outros acabam por ter um misto de duas coisas. O PS apostou claramente numa lista de pesos políticos e, por exemplo, eu sou de direita e, portanto, não sofro de qualquer, digamos, gosto pessoal pela candidata do PS. Aliás, acho que ela era particularmente fraca e isso viu-se em determinados momentos, nomeadamente o próprio PS, a determinada altura, retira de debates porque ela, efetivamente, na rua, há muitas pessoas que no fundo apreciaram aquilo que foram as ações de Marta Temido. Sim, nomeadamente no Covid. No Covid. Eu aqui estou à vontade, porque particularmente aqui fui muito crítico de muitas das medidas durante, e algumas até contracorrente, e portanto fui sempre muito crítico das medidas de confinamento, etc., que foram implementadas no Covid. Mas reconheço que efetivamente do ponto de vista do público em geral haveria pessoas que acharam que ela fez um bom trabalho, e a determinada altura o PS retira ou tenta-lhe tirar espaço mediático no sentido de televisões, entrevistas, etc., e colocá-la na rua, porque efetivamente ela na rua funcionava bem. E portanto, mas não deixava de ser, do ponto de vista daquilo que eu acho como candidata, uma candidata relativamente fraca, nomeadamente quando em confronto com os outros candidatos. Do lado portanto, isto não deixa de ser uma oportunidade perdida, digo eu, do lado da AD, no sentido em que efetivamente apostaram no jovem, ok, é um risco, e no fundo sofreram as consequências desse risco. Foi efetivamente até. Não significa que não fossem candidatos bem formados ou até do ponto de vista intelectual que dominassem as matérias, mas depois não tinham um peso político. E acho que aquela confusão com o Rui Moreira, e se avança Rui Moreira, se não avança Rui Moreira, depois quererem colocar o Rui Moreira em segundo, acabou por dispersar aquilo que era algum voto que a AD poderia capitalizar nesta matéria. Por último, Chega, que
lá está, fazer estas leituras, e aí concordo que, e todos, no fundo, acho que a opinião é unânime, que efetivamente o Chega é um partido que vive muito de André Ventura. Agora, não deixa de ser, eu ponho a coisa quase ao contrário, que é, apesar daquele candidato, apesar de ser um partido que vive muito de André Ventura, ou que deveria viver muito de André Ventura, é um partido que tem praticamente 10% das eleições, a primeira vez que vai a votos nas eleições europeias, e também é um partido que ficou a poucos votos de conseguir eleger um terceiro deputado europeu, que, quer dizer, fazendo aqui uma comparação, por exemplo, com o CDS, o máximo de deputados europeus que elegeu, salvo erro, foram 3, precisamente. Portanto, reparem, estes dois partidos, logo na primeira eleição e a primeira vez que vão a votos, conseguem quase igualar esse registro. Não sei se vão conseguir manter. Desculpa, estou ao pé, mas não te esqueças quais eram os objetivos. Né? Os objetivos do André Ventura era vamos Muito bem, ganhar. mas uma coisa é eu dizer assim, eu percebo isso e eu também, e é por isso que eu digo, eu não acho que eles possam cantar vitória. Agora, não deixa de ser extraordinário que um partido que nunca foi a votos consiga ter 10% dos votos. Portanto, é óbvio que temos que relativizar as coisas, mas eu acho que a tendência do Chega não é ter 50 deputados, será andar à volta deste resultado. Portanto, considerar também que isto é uma derrota, Mas não estamos. estamos quase como o Bloco de Esquerda, que a determinada altura faz uma festa por ter perdido um eurodeputado. E, portanto, eu acho que aqui claramente há 2 ou 3 coisas, que era, na generalidade, nenhum dos 3 partidos mais votados conseguiu ter candidatos que mobilizassem efetivamente, ou que mobilizassem aquela tendência para um dos lados. E portanto o PS manteve mais ou menos a votação, o PSD, a AD, a CDS manteve também mais ou menos, aliás, mantiveram o mesmo número de deputados em conjunto. Sim. Portanto, aí o PS perdeu mas o AD acabou por manter o mesmo número de deputados. O Chega tem um resultado bastante abaixo daquilo que estava à espera. O AL consegue um resultado acima do que estava à espera. E depois os grandes derrotados acabam por ser o PCP e o Bloco de Esquerda, que à última da hora lá conseguem eleger um deputado cada um, ou desapareciam. Para não falar do PAN, que desapareceu. Zé Carlos, agora para tornar um bocadinho. Não, só queria acabar uma coisa antes de dizer, é só, agora, não deixa de ser, novamente, e apesar de haver mais 500 mil votantes do que em 2019, se não me engano, não deixa de ser triste que mais uma vez regressemos o que parecia ter acontecido nas legislativas, em que se conseguiu mobilizar muita gente. E apesar de todas as facilidades que foram criadas este ano relativamente ao voto, a verdade é que não deixa de ser triste que voltemos a níveis de abstenção de 64% ou 65%. Zé Carmo, quem votou no PS? Votou no Partido Socialista, votou em Marta Temido ou votou em Pedro Nuno Santos? Não, eu acho que há um misto dos dois. Há a máquina, e a máquina efetivamente votou PS, pronto, e o PS mobiliza, assim como no próprio PSD, mas eu acho que a máquina do PS nesse aspecto ainda mobiliza mais. Acho que a Marta Temido, como eu disse, funcionou, mas e houve pessoas que votaram na Marta Temido, não tenho dúvidas. Agora, eu acho que a Marta Temido tirou força ao PS, porque começaram com mais, depois aquelas entrevistas e as reações e a forma como terminou algumas entrevistas. Agora, naturalmente, nem toda a gente vê esses espaços de informação e, portanto, se calhar não tem um impacto tão grande como no fundo poderíamos considerar, mas a verdade é que eu acho que a Marta Temido perdeu votos a determinada altura e o PS teve esse cuidado de a esconder de entrevistas e de diminuir a presença dela em órgãos de comunicação social porque era um risco. Reconheceu que era um risco. E portanto, respondendo à pergunta, eu acho que há um misto de ambos, porque eu continuo a achar também que há muitos portugueses que continuam a achar que o trabalho da Marta Temido foi meritório. Santos aproveitou estes resultados para dizer que se fosse agora as eleições que o PS ganharia. Não, Daí a minha questão. Eu isso acho que não consigo concordar por uma razão. É que nas legislativas, ao contrário daquilo que é normal, nós tivemos uma abstenção historicamente baixa. E não se pode fazer essa comparação, claro. Nestas europeias tivemos uma abstenção historicamente alta. Aliás, uma das coisas é que eu acho que muitas pessoas que votaram Chega e que vinham desses abstencionistas
no fundo também agora não ficaram tão convencidos. Votaram mais 4, 5% do que... Não, votaram. Mesmo assim, votaram mais 500 mil pessoas, é o que estou a dizer. Mas ainda assim, essa coisa do efeito Coutrinho tem um bocado a ver, na minha ótica, tem um bocado a ver também com o eleitorado urbano. Claro. É muito Mais Mas é informado. curioso, há uma coisa que... Mas a IEL vive muito disso. Pronto, Mesmo nas eleições legislativas, se analisares, a IEL vive muito. Houve-tropos, não é? Muitos houve-tropos, não é? Por aí fora. Não, Muitos mas a IEL vive deixa-me- muito do eleitorado urbano. Mas Pronto. deixa-me dizer, Liberal é assim. esta curiosidade que até hoje ainda não matei, que é, tu tens estes 3 candidatos no Partido Socialista, a Marta Temido, o Francisco Assis e a Ana Catarina Mendes. Se eu te perguntasse, se eu te pudesse perguntar aqui, não me leva mal que eu substituo, qual deles é melhor orador, qual deles tem mais poder argumentativo, qual deles achavas? Em que lugar que punhas a Marta Temido para ser mais fácil? Punha em terceiro, não tenho dúvidas. Entre os três não há dúvidas. Mas tens um efeito ao contrário. E eu acho que a aposta do PS se justifica? não é isso. Repara numa coisa. Eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista do debate, a Ana Catarina Mendes e o Francisco Assis também, apesar de tudo, têm alguma eloquência no discurso. Apesar de Pronto. Não tenho dúvidas que eles, do ponto de vista do discurso, sejam não. Agora, na rua, ao nível daquilo que são as pessoas que criam aquelas medidas de confinamento e concordavam com aquelas medidas de confinamento, a Sim. Marta Temido tem um capital, Tem capital, que quem é de direita provavelmente não reconhece, e eu falo por mim, porque eu sempre fui contra as medidas de confinamento e a própria ordem de como elas foram implementadas e aquelas exceções malucas que apareciam de repente, em que na Assembleia da República não era preciso usar máscaras, nos supermercados, ir aos supermercados das 6 às 8 da manhã, mas depois não podiam ir a outras horas. Pronto. Quer dizer, esse tipo de coisas, principalmente essa incoerência, eu fui sempre contra isso. Mas o ponto é, eu reconheço que há muita gente, nomeadamente alguma menos informada, que ainda hoje está muito agradecida pela forma como aquilo foi. E desse ponto de vista ela funcionou bem. Já temos na nossa companhia outro comentador, Sérgio Buchado. Muito boa tarde. Sérgio, ainda não tínhamos feito aqui nenhum comentário às eleições europeias, por isso a minha questão é, quem foi o verdadeiro vencedor e também o derrotado? Concorriste? Eu por acaso Nem ganhaste. estava aqui a ouvir e acho que uma coisa é nós vermos isto em termos absolutos, que é percentagem, Certo. e aí vamos todos cair na lógica de há um vencedor, que eu acho que é a iniciativa liberal, claramente. Se formos ver isto e depois tentarmos procurar alguns enquadramentos, tenho mais dificuldade em assumir que seja o único vencedor. Há uma coisa engraçada, só em 3 países europeus é que ganhou o Partido Socialista, por isso, em termos relativos, ter uma vitória não deixa de ser uma vitória contra a maré. Se formos analisar o Chega, ele perdeu porque dizia que ia ganhar, por isso também tem que perder. Mas se formos comparar, se calhar, com as eleições que tiveram nas últimas europeias, eles ganharam mais deputados que os outros todos. Também não tenho aqui uma leitura tão transversal e dinâmica. Em relação àquilo que realmente é o que 60% das pessoas quer saber, não é? Que são que é o PS e o PSD, eu tenho aqui eu já tinha dito que há aqui efeitos. Aliás, há uma entrevista que eu acho que é o exemplo do que um jornalista não deve fazer, que é o José Rodrigues dos Santos, acho que é. Independentemente de ter sido a Marta Temido, poderia ter sido outra qualquer. Acho que há uma coisa. Não, mas atenção, ele já foi inconveniente muitas vezes. Sim, Mas a reação dela, principalmente a forma como encerra a entrevista, pá, sim, mas ela não pode ficar chateada por ele fazer uma pergunta estúpida. Não vamos. Curioso. Espera aí. Não é Curioso que é o fazer Espera aí. tipo de entrevista Deixem-me que só. eu até aceito aquela tirada à saída. Eu aceito porque repara uma coisa. Eu Tu resumiste tudo. Aquilo não teve perguntas. Tá, aquilo teve uma afirmação. Mas Teve... o Rodrigues dos Santos é assim. Pronto, mas agora repara numa coisa, não é a primeira vez que eu vejo o José Rodrigues dos Santos atuar assim, seja com até com o António Costa e com outros.
é a primeira vez, e portanto não estou a dizer que até pode haver Zé alguma Carlos, tendência de ser contra o naquela PS, ali, mas é a primeira vez que eu vejo naquela aquele ali, tipo de reações, e não foi só a parte final. Não foi só a parte final. Zé Carlos, naquela ali, Faltou acho que faltou alguma coisa. E depois vai-se ver a soma de algumas coisas que nós vimos a ala socialista a comentar, como aqui. Aliás, eu disse aqui que vi coisas e pá, não querendo tomar, até porque não sou defensor de ninguém, mas eu vi coisas que efetivamente eu não deixei de ficar insensível. Eu vi comentadores que por acaso eram do mesmo canal que um candidato, e isto leva-nos a outras discussões, a dizerem, na mesma lógica que nós estamos aqui a ter esta conversa, disseram isto. Começaram por dizer: ele é o melhor candidato porque é o único que efetivamente disse em público as suas ideias. Passados 5 minutos, estavam a dizer: não se pode pôr em causa o candidato porque ele estava na figura de comentador e, sendo comentador, não estava a ter afirmações políticas. Esta é a dificuldade que nós temos. E Mas depois, não é exclusiva das pronto, ideias. isto entra, nós temos dito isto. Por isso, no meio disto tudo, deixa-me só dizer isto. Foi uma aposta que eu acho que os dois empataram. Nem perder nem ganhar, Claro. os dois empataram. Por isso, Isso eu acho que os dois empataram. Não deixámos de ter um candidato que vem de uma onda vitoriosa, mas chega ali e não traduz isso numa vitória. Porque se fosse ao contrário, eu acho que era uma vitória. Claro. E aí claramente tínhamos uma vitória e uma derrota. Porque também combateu com alguém que era político, que teve a exposição mediática de ser Ministro da Saúde naquelas condições. Claro. Não deixa de ter tido um embate com 3 figuras de proa, que o Partido Socialista tentou fazer isso, maximizar mais 2 figuras Mas até de repare, proa. por aí era um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer. Repara Mas espera aí, deixa-me só acabar uma coisa, mas isto não me deixa de eu dizer uma coisa. Não deixo de salientar que uma das coisas pela qual eu penso que o PSD não ganhou é que não tinha figura. Nós elegemos... Tu acabaste de dizer isso, que foi. Havia um candidato contra 3. Mas isso foi uma decisão de alguém. Não, pronto, eu já disse isso. Eu acho que a confusão do Rui Pereira prejudicou um dos que aqui as pessoas temos, nem é mas uma de que uma grande não, houve alguém que poderia ter escolhido um candidato ou ter negociado um candidato que lhe garantiria uma vitória e pronto, seja as negociações que me correr, escolheu um candidato que lhe deu um empate. Por isso, as pessoas não têm ouvido muita gente a falar nisto, nem neste sentido. Mas a escolha, a nível de partido, eu olho e digo assim, havia uma série de pessoas dentro do PSD que eu acho que reuniam mais... Porque não tinhas isto... Atenção, eu acho que o Bugalho movimentou algumas pessoas novas, até porque nós íamos ouvindo. Agora, não conseguiu, e depois há ali algumas coisas, não, mas analisando o candidato, não achei que fosse, sou-te sincero, quem me chegou a falar, a dizer que era o próximo Paulo Portas, acho que está um bocadinho curto, percebes? Para não dizer outras coisas. Falta mais algumas coisas. Agora até pode ser. Falta mais algumas coisas. Falta ali qualquer coisa. Independentemente, era um bocado plástico, é? Menino da linha é um bocado plástico. Lá está, limite isso. Mas há uma coisa que não discordando de vocês, que eu acho que nós devemos sempre considerar. Nós somos um país que enche a boca das novas gerações, os novos são bons, é preciso dar cuidado aos novos, eu não sei quantos. Vamos ter aqui uma... Espera aí, estamos aí para uma discussão de sindicato. Vais dizer que os velhinhos é que agora... Um jovem como tu não devia dizer isso, devia... Mas eu não tenho problema. Mas eu respondo a Não tem problema nisso, quer dizer, ele não pode ser acusado, é quase como dizia alguém que nós também conhecemos muito bem, ele não pode ser acusado de ser novo mas não é isso. Se vocês repararem, Eu gosto daquela ele era frase. muito bem informado, um estudioso das matérias, pareceu-me ser dos melhores. Agora apontavam no defeito
de ser novo. Opa, se isso mesmo Esquecendo. mas se fosse, Repare, Passava com o tempo. Mas eu acabei de dizer há bocadinho e agora no fim das eleições temos que analisar aquilo que foram os resultados e ponto final. E o que sobressai, e eu disse isso, que era até tinha candidatos, a AD até tinha candidatos que eram novos, provavelmente que até conheciam as matérias, nomeadamente a candidata do CDS, que tinha experiência de estar na União Europeia, de ter sido Não, assessora mas eu comunitária. irias. Eu aí estou. Tens no PSD, agora está-me a falhar o nome. Não, mas Que foi a número 3. Pá, agora está-me a falhar o nome. número 3 era do CDS. Não, ou é número 2, que era. Era deputada. Pá, Sim, mas não é isso, mas tu tinhas. que ela era deputada europeia. Sim, Quem sim, for ver, era uma pessoa com um excelente currículo. claro. Tem 4 anos de mandato. Tem. Mas, Eu apenas. mas eu disse isso. Mas atenção, tu tens razão em certas coisas. Acho é que não devem ser cabeças de lista quando são jovens. Mas era isso que eu estava a Percebes? dizer. Isso fica-me. Eu acho que se a AD tivesse sido um bocadinho mais. Não é isso, ó Zé Orlando. Ó Zé Orlando, Estamos a vamos lá ver uma coisa. Tu, daqui a um bocado. Não, pera, deixa-me responder ao Zé Orlando. Porque eu gosto do Zé Orlando porque ele é tipo aqueles comentadores que eu falei aqui da SIC. É exatamente os comentadores da SIC. Que é, vem para aqui falar das pessoas. da linha. Da medida da linha, mas pode ser jovem. E depois é assim, não, nós temos que definir critérios. O critério que eu acho que aqui deve ser definido pode ser jovem. O que eu não sei se é tão aceitável é eu pôr um candidato só porque é jovem. Tu tens jovem, um gajo, desculpa, um indivíduo com 34, 35 anos é um jovem, mas pode ter tido um percurso que aos 34 permite ter arcabouço para determinadas funções. Tu podes ter um indivíduo com 45 que ainda não tem arcabouço para nada. É isto que eu estou a dizer, não estou a dizer que é o cartão de cidadão que define. Define-me, olha, não tem experiência governativa. Queres que eu te diga o que é que eu resumo, porque é que eu acho jovem? Não tem experiência governativa, não tem... Mas ó Zé Orlando, repara... Agora repara uma coisa, eu não posso atacar aqui os candidatos do Chega, porque não reúnem essas condições, desculpem, e a dizer que não, o PSD sim pode escolher um que até convém que seja um que não tenha nada. Não, tem que haver aqui critérios. Mas o ponto que eu tinha dito há bocadinho era que eles eram jovens, dominavam as matérias, mas não tinham peso político. É verdade. Pronto. Agora, o ponto repara, o problema ou a dificuldade, muitas vezes, de pôr pesos políticos é eles querem ir a cabeças de lista. Tiveste essa situação com o Moreira, ele não aceita ir em segundo. Pronto, e portanto, tinham que combinar isto de maneira... Porque se conseguissem ter esses pesos políticos, o PS acabou por fazer isso, meteu 3 pesos pesados logo em primeiro. Pronto, ok, está. E atenção, que ganhar as eleições nas condições dele... Nas condições dele, não. Vamos agora, sem fazer aqui desprimor, porque acho que toda a gente sabe. E, portanto, Foi feita uma campanha, mesmo em termos... apesar de algumas coisas ter corrido mal, o governo utilizou muitas medidas, anunciou muitas medidas, mostrou trabalho, criou ali Eu não acho que nenhum deles tenha perdido. Também não acho que nenhum deles tenha ganho. Porque, vamos lá ver, eu acho é que aqueles 3 pesos pesados contra uma miúda que ninguém conhecia, fica bem nas fotografias do CDS, mas ninguém a conhecia do grande público. sim. Um candidato que ninguém lhe dava uma carreira política. Aliás, ainda era uma coisa contra, porque foi a surpresa. foi candidato. Então, não deixa ser uma. Por isso é que eu digo: o Chega perde porque se fez um discurso. E, aliás, vamos falar de maus candidatos, então eu vou dizer assim: prefiro um jovem do que aquele burgueso, aquele senhor com pouca capacidade. Uma pessoa que chega. Não, desculpa, uma pessoa que chega a um discurso e diz assim. Quando um burro fala, os outros calam-se. Aquilo nunca terá condições para ser candidato a nada. E não é preciso ter 70 anos, nem 80, nem... Estás a ver aquilo que eu digo? Não é o cartão de cidadão que eu estou a dizer. Aquilo foi um candidato que nunca foi candidato a nada. Que não tem pujança política. Mas ó Zé Orlando, repara numa coisa. Tu vais-me dizer que fosse em primeiro ou em segundo, não interessa. Se o AD conseguisse alguém, não tem que ser o Rui Moreira, mas com uma visibilidade semelhante, que podia ir em primeiro ou em segundo, não teria um resultado melhor do que o Muito melhor. Olha, digo-te mais. Só te dou razão nesta perspectiva.
é que a AD contava que, digamos que, como é que, o carisma de Bugalho Carisma, peraí, carisma. pudesse- Agora fiquei perdido. Usaste que termo? Ele tem o quê? Não compreendi. que o- Eu fiquei um bocado baralhado. Não é? Então, Não, vocês não ainda podem. estamos a falar do Vocês menino não da podem. O menino da linha! Vocês, O menino da linha! vocês não podem. O carisma do menino da linha! Está na televisão há muito tempo e a ideia que tenho é que não conseguiu, até até o próprio tom de voz que ele tem, ele não conseguiu, digamos que, Não deu salto. potenciar aquilo que alguns viram dele. Eu só, tá, pá, eu vou-vos dar. Mas não é uma verdade, não é uma Uma coisa é eu ser comentador e poder ter as opiniões que quiser, outra coisa é eu ser candidato político sim, e tenho que defender sim. um programa em que até pode haver aspectos que eu não acredito nele. Ei, repara uma coisa, isto vai de encontro a algumas coisas que já debatemos aqui. Hoje em dia é muito difícil tu achares um candidato que tenha, mas repara uma coisa, que tenha esta linha de pensamento político. Tu hoje em dia estás a ter dificuldades porque eles tentam ir de acordo com aquilo que ouviram antes de entrar para a sala. Claro. Dão-lhes um guião, o que faz. Aquilo que eu sinto falta hoje em dia, e já dá uns anos para cá, a gente fala no Paulo Portas, mas ele tinha um pensamento. Desviava às vezes para a agricultura, mas ele tinha, tu sabias o que é que ele entendia sobre a organização política, uma forma de estar. Tu hoje em dia, uma série de pessoas que surgiram na política, tu não lhes reconheces e depois quando vês este tipo de debate, que é positivo e negativo, porque estás ali a debater, não estás a debater ideias, estás a debater casos. Tu hoje em dia um debate político não está centrado nas ideias. Tive ontem o caso que eu desliguei. Eu sou consumidor de debates e ultimamente tenho desligado a meio. Mas Porque repara, estás a falar no caso do Presidente da República, estás a falar no caso do influencer, ou seja, a mim não me interessa. Aquilo está na justiça. Agora, eu gostava de saber como é que eles pretendem que daqui a 3 anos seja a organização do SNS. Como é que eu daqui a 3 anos vou resolver o problema dos professores? E tu não vês este debate, tu vês o debate. É o ponto de Não sei partida, se então, vamos ter- ideal não sei para se vamos passarmos ter. então para os temas. Vamos ter. Aqui é um bocadinho mais mão largas que o Paulo. O Paulo... Saúde e educação, Só sim. passarmos Saúde e só a educação. concluir o raciocínio do Sérgio, porque essa questão que estavas a dizer, eu acho que é por isso que o Coutrinho foi o melhor candidato. Era o melhor Se preparado. concordasse ou não se concordasse, nós percebíamos no que é que ele estava a pensar. Sim, teve E um... estilo também. E estilo. Não. Faz tudo parte. Aliás, é um pack. É um pack. Tu compras um pack, tu não compras um Big Mac, a não ser que seja um pedido Vamos passar especial. então para os próximos temas, saúde e educação. Uma das medidas das mais recentes na educação, por exemplo, foi esta, e a minha questão vai diretamente Pronto, para o José vai, Orlando, pronto, já não vamos às velhas. que Não. foi esta, eu tenho curiosidade em saber a opinião. Imagina por acaso, colegas seus que já eu estão na reforma a regressarem às escolas, do ponto de vista e numa por altura em que a acaso- educação está como está. Por acaso hoje vinha Estás a sobretudo cutucar o Zé Rolando. para falar de Orlando. saúde e da unidade Podemos local só de saúde. abordar mesmo porque gostava de ouvir ora bem, um docente eu- sobre esta medida. Nesta perspectiva, eu acompanhei muito aquele programa que é Isto é Economia, onde o atual Ministro da Educação participava juntamente com o Ricardo Paes Mamed e achava esses preços, e o Roja, e eu achava esses programas, acho extremamente interessantes. Porque esse programa ficou desfalcadíssimo entre ministros e presidentes do ICEB. Mas a primeira ideia, ao ver ele é Fernando Alexandre. A primeira Também lá esteve. a primeira ideia que tenho acerca dele, enquanto aquilo que assistiu durante o tempo, a forma como eu conheci foi através da televisão e desses debates, parece-me ser uma pessoa honesta e conhecedora dos assuntos sem conhecimento. Há aqui uma coisa que me deixa alguma dúvida. É um economista na educação. É uma coisa que, Mas que é se calhar, decente, mas que é alguns dirão decente. que é preciso, outros dirão que é difícil compatibilizar. Mas que é decente.
Ele é professor de profissão. Não, e foi, Professor de salvo ensino erro, superior. até foi É o professor da Universidade. vice-reitor ou qualquer Acho coisa que assim. é o Ele esteve próprio, na direção exatamente. ou da Escola de Economia, de uma coisa qualquer ali na Só na Universidade Universidade do de Minho. Minho. Sim, sim, não precisa. A segunda coisa que me apraz dizer é que eu estava farto de ouvir falar de que não havia professor, havia alunos sem Sim. quer dizer, e aí partilho de algumas opiniões que já ouvi. Não sabemos ao certo se isto vai resultar, mas sabemos que estão a ser feitas coisas para que resultem. Nesse sentido, parece-me positivo. Esta não é, e ele disse-o, esta não é uma medida, não é uma reforma. Isto é digamos, eu não queria utilizar a expressão, mas é um remendo no sentido de este ano já diminuir em 90% o número de alunos sem professor. Se vai resolver ou não, tenho imensas dúvidas. Tenho imensas dúvidas pelo seguinte. Nem sequer é a questão financeira que eu acho que, se nós virmos bem, e mais, uma prova da honestidade do Ministro, é quando diz os professores que se sujeitem, que quiserem fazer isto, que aceitarem fazer isto, vão receber mais 750 euros brutos. Eles questão de salientar a palavra brutos. Quer ele dizer, portanto, que isto no fim são mais 200 ou 300 euros para cada professor. Ei, calma, 200 ou 300 também não. Tem uma taxa de Ele- 60%. Não te esqueça que há aqui algum corporativismo, temos que relativizar, não é? Aliás, Nem os que estão no último escalão. Mas o problema é esse. O problema é que é pedido este serviço é àqueles que estão no último escalão. Portanto, mas esses são casos como tu, que são apaixonados pela profissão, estão lá há tantos anos, aquilo já não é. 50%, como sabes, né? Certo. Feitas as contas. A questão, para mim, tem a ver com outras. Portanto, para além de não saber quem é que depois dos 65 anos se sente motivado, porque quer dizer, ninguém pode lá ir para ganhar mais 300 euros, ou 400 ou 500. Depende. Depende. Não, Depende. Pode. Podes ter um déficit de 100 e assim passas a ter um superávit de 200. Sim, mas é a economia a falar, não, mas aquela ideia de é preciso aquele espírito de missão, de ter ali em cada turma 30 universos diferentes, a capacidade para os entender, e depois de se ter 40 e tal anos disto, pode ser uma forma da planta. Eu chego ali e eu preencho o espaço, preencho o tempo. Eu não apostaria, sinceramente, nos reformados ou nos aposentados. Eu apostaria talvez mais naqueles que estão à porta da entrada da carreira, e esses sim que estão com. Aliás, é preciso perceber que a própria maneira, as próprias metodologias de ensino, as tecnologias estão completamente Desajustadas. alteradas durante estes As 40 colocações anos. também dos professores mais perto de casa. Eu acho que neste momento seria muito mais importante, motivador e talvez com algumas condições de maior sucesso se as medidas se aplicassem, fossem sobretudo para os mais novos. Mas de qualquer das formas, acho que é positivo que se faça alguma coisa, que se tente resolver. Acho que sim. Mas também acho que há medidas de atualização que são relevantes e que no fundo também se tenta abranger. Agora a questão aqui é a falta de professores não se resolve com medidas só para... Eu penso que o Ministro com estas medidas está a tentar ganhar tempo, e o tempo há cerca de um ano para no fim do ano apresentar uma reforma estrutural, nomeadamente acabando de uma forma muito económica, acabando com a falta de professores, passando o segundo ciclo ao regime de monodocência. Ou seja, neste momento, como vocês sabem, o segundo ciclo, aquilo que nós chamamos o quinto e sexto ano, são feitos como no terceiro e no secundário. Se passarem a ter só um professor por turma,
isso provavelmente vai resolver o problema da falta de professores. Mas isso não chega, é preciso, os currículos têm que ser alterados, muito, porque senão estamos aqui a jogar para nulos, porque os currículos neste momento não têm nada a ver, não, tem alguma coisa a ver, mas tem muito pouco a ver com conhecimento, tem muito mais a ver com e só ao encontro do que são o interesse dos alunos, sem saber, sem lhe puxar também porque são os interesses com que ele vai ter, ou as dificuldades com que ele vai ter que se defrontar para se afirmar enquanto cidadão, etc. São coisas que nos levavam a um programa que nunca mais acabava. Não é? Isto Mas não disse que não era. Só confirmar aquilo que eu disse há bocadinho, que ele foi para o reitor da Universidade de Eu ia Minho. dizer Portanto, no isso fundo é também. equivalente ao Eu fui vice-reitor. para o reitor. Isto, eu vou só, É o número 2. vou só aqui, porque isto não se passa só na educação, mas na saúde estamos a seguir o mesmo caminho. Temos não sei quantos médicos que querem trabalhar após a reforma. Bem, isto levanta algumas questões que eu acho que nós devemos ter uma visão um bocadinho mais pragmática do que aquilo que se está a ter. Porque, primeiro, nós para percebermos se a medida faz sentido ou não faz sentido, temos que perceber que problema é que querem resolver e que resultados é que pretendem. Porque de repente parece-me a mim que aquilo que nós queremos é os miúdos fechados numa sala e ter alguém com um chicote ou qualquer coisa que os mantenha lá calados. Se for por aí, até nem precisávamos de tanta coisa, não é? O problema é que professores jovens não conseguem isso. Pronto, espera aí. Poderemos resolver isto de outras formas. Até o contínuo pode ficar lá. Se for isso, até acho que é uma solução cara. Porque depois levanta-me certas questões. Enquanto eu num médico até posso aceitar que a sabedoria acumulada e as coisas acumuladas, olhando que a medicina não evolui muito, mas mesmo assim há profissões que eu acho que eles já não têm condições. Vais levar com uma maretada. Já em relação à educação, eu questiono-me porque eu próprio tenho a consciência. E basta a gente às vezes ir a um programa de uma pós-graduação, de ir a um mestrado que eu fiz já passar. Reparem, eu fui fazer, não entreguei a tese, mas fiz um mestrado. A parte académica, para quem passou na Faculdade de Economia como nós passamos naquela fase até 2000 e tal, em que tinhas aulas anuais, andavas ali o ano todo, tim. E agora, 2 semanas vou aprender tudo. O que não fui às aulas, o que não fiz os exercícios, e tenho um teste. Tu chegas lá com esta mentalidade de tropa de elite, rambos, paraquedistas, e chegas lá, tens trabalhos todas as semanas, tens que fazer não sei o quê. Tem terras. Não, espera aí. O que é que ele está a falar? Não, mas espera aí. Atenção, que isto em termos de ensino, em termos daquilo que te obriga, eu não estou a dizer que nós desenvolvemos ferramentas diferentes, ambientes académicos diferentes, promove-se muito mais a cooperação entre alunos, o desenvolvimento de coisas ou extra-académicas, comparativamente àquilo que era, e eu não sou assim uma pessoa tão... E basta ver que se nós formos pegar em alguém com 60 anos que queira imprimir esta dinâmica, vai haver aqui de certeza um impacto grande. Vai ter que haver. Depois, é perceber uma coisa que é, o que é que eu quero resolver? O problema da educação, que se calhar deveria ter uma discussão ainda mais aprofundada, como por exemplo, em que é que isto bate ou deixa de bater com os cursos técnico-profissionais? De que forma é que nós deveríamos casar essa... espera aí, vai. De que forma é que poderíamos casar estas duas vertentes? Não da forma como está agora, mas noutra. Depois, tem outra questão ainda mais abrangente que é, isto vai criar ainda problemas, porque repara, de certeza que as pessoas que estão reformadas não vai ser para ir dar aulas para o Algarve, o que faz que quem queira vir para aqui, depois se quiser e tiver aqui um professor a embarrilar o sistema, o que é que vai acontecer? Vamos continuar a ter pessoas a dizer que dormem numa carrinha. Nós temos que ver isto, porque isto não é resolver o problema dos meninos na sala de aula. É a educação. E eu continuo a dizer uma coisa que depois, quando tu entras... Isto é a partir do princípio, esta medida, que as necessidades são iguais no país inteiro. Que não são. Esse é o ponto que causa mais subida tu se fores pedir... Zé Carlos, porque repara uma coisa. Tu se fores ver, tu não tens problemas em colocação de alunos nas áreas metropolitanas. É essa a dúvida. Percebes? Agora, eu digo-te assim, há uma coisa que há muitos anos, todos nós aqui vamos concordar. Isto devia ser, tu tens um presidente de um conselho de administração de uma escola secundária. As contratações deviam ser ele a fazer.
porque ele é que vai ser avaliado pelo resultado daquela escola. Se tu puseres métricas de avaliação, né, levantas a questão, mas vai contratar os amigos, pois é isto. Quando nós queremos um sistema que faça com que alguém não decida, mas depois quando o sistema embarrila, culpamos toda a gente e mais alguma. Mas a questão é que enquanto nós não pensarmos algo em que seja mais neste sentido, eu digo assim, Tu não fazes ideia dos poderes. Não- Dos diretores. mas repara uma coisa, não tem. Por exemplo, estás a passar uma série de coisas para os municípios. Os funcionários, a gestão do espaço. Porquê é que não pode ser um município a fazer esta contratação? Porquê é que tem de ser um sistema? Repara, o problema disto tudo é que nós temos um sistema que disse assim, não, para não haver aqui ninguém que possa influenciar isto, vamos criar aqui uma coisa, e para não haver os gajos do Norte a puxar os afilhados, isto é para o país todo. Então, apanha os gajos do Norte, tem que ir para o Sul. Porque o sistema diz que o 70º, 57, não sei o quê, está na escola do Algarve. E o 58 está na escola... mas agora podemos trocar. Não podemos, porque o sistema diz que é assim. E nós dizemos, o sistema está todo mal, mas o sistema foi feito para evitar que alguém influenciasse as colocações e o 58 fosse para uma escola à frente de 57. E o problema é que ele é cego. Sendo cego, tens estes problemas todos. E reparem uma coisa, nós já temos um problema da carreira de professores não ser atrativa. Se ela não é atrativa e eu deixo pessoas ficar lá nos sítios que até são os mais concorridos, eu aceito isto se me disseres assim, em Bragança, que é capaz de haver muita falta, em Vila Real menos, mas, sei lá, Beja, imagino eu, Mértola, estou de acordo. Agora, área metropolitana de Porto, Matosinhos, Penafiel, Não. e depois vais ter os miúdos que não vão, porque de repente tens professores que vão até aos 85. Não, mas tens temas. O problema é um bocado ao Eu acho- contrário. O problema é que as dificuldades estão essencialmente nas grandes áreas metropolitanas, porque o custo de vida é muito superior ao interior. E nesse sentido, encontras mais necessidades nas áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa, Val do Tejo, Setúbal e também já na área metropolitana do Porto, do que encontras. Estás-me a dizer, eu vou-te dizer qual é que é o problema. Mas, Orlando, vamos dizer aqui uma coisa. Sabes qual é que é o problema? Eu digo assim, eu quero ser professor em Matosinhos, mas quero ter o nível de vida de um indivíduo que vive em Penafiel. Mas quero ter o mar à beira, mas o Estado tem que me pagar mais para eu trabalhar aqui. Então deixa-me te dizer, em vez de termos um sistema daqueles, porque depois as pessoas vão para lá porque perdem a vez, não é? Então vamos dizer assim, vai para Matosinhos quem quer ir para Matosinhos. Vai para Lisboa quem quer ir, porque tens professores que vivem em Lisboa que se calhar foram colocados no Algarve. Certo, mas, por exemplo, o Estado Digo paga eu. mais a enfermeiros que estão, por exemplo, a trabalhar com bênçãos de uma forma financeira que estão a trabalhar no interior. Por exemplo, enfermeiros em Mas estás a ver, o Bragança problema aí recebem era mais. pior. Então ele está a dizer que os de Matosinhos é que tinham que receber mais. Tu estás a dizer que eu ainda devo pagar mais aos de Vila Real. O problema é maior. É ao contrário. Onde acontece isso? Eu não estou a Mas dizer deixa-me isso. só educação voltar. não Deixa-me só dizer uma coisa. O problema. O custo de vida é diferente. Ana Mário, deixa-me te explicar isto. Aquilo que nós temos, e por muito que não se queira falar neste assunto, eles não vão dar razão. Eles não vão dar razão porque isto é uma interpretação pessoal. Tu criaste um sistema cuja base era ninguém tem o poder de escolher colocações. Porque são todos gajos muito pouco sérios os que estão envolvidos na educação e não têm capacidade de escolher alguém sem beneficiar alguém. Prontos. E isto chama-se o resultado de uma luta sindical de muitos anos. Pronto. O sistema não pode ter intervenção de ninguém. Somos todos iguais. Está certo. Agora, não me venham pedir. Espera aí. Não está nada. Não está nada. Não está nada. O que acontece é isto. Tu não tens falta de professores. Tu não tens falta de professores em Matosinhos como estão aqui a dizer. O problema é que os que foram colocados aqui, que não são daqui, têm que pagar rendas aqui, porque os daqui foram colocados.
em Vila Real. E ele é de Vila Real e vem para aqui, mas em Vila Real não tem as 12 horas ou as 15 horas, só tem 10. E andamos nisto. E andamos a querer enganar, não é enganar, andamos aqui a querer dizer que o problema é as pessoas e não é, é o sistema. Mas o sistema foi pensado pelos senhores professores e os seus sindicatos que disseram que isto tinha que ser um computador a decidir. Que não há ninguém que possa gerir uma escola, que possa gerir as contratações e que possa ser avaliado por isso. Porque é um bando de malfeitores. Somos todos os malfeitores. Todos os homens ligados à economia. Eu e o Zé Carmo, bandidos, pá. O que é que ele disse? Economicistas! Só estão a ver a economia e estamos a esquecer. Só disse que o custo de vida Eu acho que- Agora, olha, queres que eu te diga a diferença? Para contratares um enfermeiro que é por concurso e qualquer enfermeiro de Portugal se pode candidatar para Vila Real, os enfermeiros de Matosinhos que arranjam sítios para trabalhar e têm em casa aqui porque vivem com os pais, depois podemos ir para outras coisas. Porque o problema da habitação de quem vem de fora, há muitos professores que são professores aqui porque vivem com os pais. E esses também têm direito a ter uma casa para... nem sei como é que o Estado não lhes dá um T4. Mas, Não é? mas deixa-me, peraí, agora deixa-me falar a mim, que eu ainda não falei isso. Eu já falei, foi demais, peço desculpa. Já não vamos à saúde. Eu disse que não não dá vamos, já mais não vamos. sugiro que este tema O- possa ser discutido Noutro programa, noutro programa. Porque tu estás a fazer confusão, mas é de Todas. Indo só por partes aqui também, no fundo, bem, primeiro começar por aí, que é, nós falamos da universidade e isto dirige-se mais aos secundários, pronto. Também não acho que seja assim tão linear. Não, que- a secundária não mudou. Não é isso. Basta eu pensar, quando andava aqui em Penafiel, se houvesse alguma peça de arte, incendiava-me. Chamava-me logo, agora não. Não, tá bem, não é isso. Aqui estamos a falar de secundário, estamos a falar de um problema concreto, que é da falta de professores, que também se pode traduzir em turmas demasiado grandes, não é? Não é necessariamente Por exemplo. que não há pronto. Mas o ponto aqui também é só fazer essa diferenciação, que eu acho que independentemente de concordar que efetivamente há situações que, no fundo, há de haver uma adaptação malta mais nova. Todos nós tivemos bons professores e maus professores, sejam eles velhos, ou seja, mais velhos ou mais novos, não é? Muitas vezes 60 e tal anos Exato. que são excelentes. a capacidade pedagógica que acho que aqui tem, e desse ponto de vista, pronto, posso dar o benefício de onde eu de facto, e voltando aqui ao tema em concreto, porque eu aí concordo com o José Orlando e até por aquilo que estava a dizer o Sérgio, isto não é uma solução definitiva, isto será sempre uma solução para ganhar tempo, para depois encontrar uma solução definitiva para o problema maior. E porque, seja na questão dos enfermeiros, seja na questão dos professores, todos eles se queixam, portanto há de haver problemas, também é natural que toda a gente se queixe, mas no fundo o ponto é, quer uma solução, quer outra, provavelmente não é, nenhuma delas é perfeita. E concordo que efetivamente um dos grandes problemas da educação é que tentou-se fazer um sistema de tal forma cego que depois também no fundo não permite exceções, ou as exceções depois são muito complicadas, mas também acho que a determinada altura não é o único mal do sistema. Mas voltando ao ponto que eu queria dizer, e onde eu acho que tenho mais dúvidas precisamente nesta medida, era naquilo que também já foi referido, que é estes professores entram como? Ou seja, eu vou pô-los no sítio onde eles vivem, especificamente, ou vão entrar no concurso e também correm o risco de parar a 300 km de casa? Porque eu aí concordo com o José Orlando, ninguém se vai mexer, eu não vou agora, com 65 anos reformado, ir viver para 300 km da minha casa. Eu já nem digo a ganhar mais 300, nem a ganhar mais 1000, Nem o dobro. ou o dobro, porque no fundo já não é essa a minha fase de vida. Ao fazer isto, então sim senhora, vamos deixá-los escolher estarem ao pé de casa. Então e os outros novos todos que estão no concurso e que andam a tentar vir para o pé de casa? Portanto, a minha única dúvida, ou a minha maior dúvida relativamente a esta medida, que eu acho que tem o seu mérito, que é no fundo procurar, no fundo, mobilizar pessoas que ainda tenham disponibilidade e vontade e essa capacidade. Não deixar ninguém para trás. Posso só- Isso, mas que depois, como é que isto se articula num sistema, como o Sérgio estava a dizer, que é muito fechado? Posso só dizer onde é que eu acho que este sistema poderia funcionar? E aí acho que era uma solução excelente. Em Mértola. Não. É Beja.
Évora. Não, agora a sério. Peraí. Eu dei aulas e depois podíamos discutir isso noutra altura. Porque é que alguns professores estão no topo da carreira e outros nunca mais lá vão. O sistema! Eu quando dei aulas em Almodóvar, 40 ou 50 km de Mértola, Baleado a dobrar o tempo. Eu quase que acertava. quase acertava. Comigo davam, era uma escola que tinha pai 30 professores, não tinha mais, e 5 eram do Norte. Eu era de Mas posso só. Havia um do Porto e havia 3 de Braga. Zalan, mas pensem agora nisto. Eu concordo que isto possa ser uma solução. Mas eu gostava, percebe? Mas não. Uma coisa que nós sabemos é que não há falta de professores, muitas vezes, por não haver professores adstritos à escola. Porque isso não existe. Não haver professores na escola não existe. O que é que existe? Eu tenho professores que têm direito a estar doente como qualquer outra pessoa tem. Espera só uma coisa. Agora já E adoecem mais. Agora já há lugares que ficam vagos. Pronto, mas deixa. Pronto, vou agora dizer assim. Porque depois conjugamos isto tudo, que é, tens professores com meio tempo que recebem menos, porque têm meio tempo. E aí sim, não vai um professor deslocado a receber metade do vencimento. Claro. Pessoas que dão aulas em duas escolas. Só uma coisa, aí entra aquilo que pode ser a solução, é haver uma bolsa de 10 professores, em que eu digo assim, tenho uma baixa, não vou fazer concurso, pelo menos a escola ter esta hipótese, que é, faço concurso, ninguém concorreu ao fim de uma semana, eu posso ir à bolsa de 10 docentes daquela escola, daquela disciplina, e ter ali uma bolsa, em que eles, por uma remuneração extra, venham temporariamente, 15 dias, 3 semanas, porque muitas vezes os problemas vêm disso, e as pessoas têm direito a estar doentes e não vamos estar aqui a questionar agora. Mas esses não são alunos que não, como já existem milhares, que não têm aulas a uma disciplina todo ano. Esses são alunos que, esporadicamente, Mas eu confesso, eu não sei, não sou especialista. repara uma coisa, mas tu tinhas aqui. Eu não sou especialista na área. Eu lembro que no meu 12º ano, e tínhamos exame na altura a essa disciplina, eu tive a professora de Sociologia, supostamente era uma professora que era efetiva na escola onde eu andava e estava deslocada não sei para onde. E, portanto, ela, no início do ano, deu lá o requerimento, ou lá o que é, e foi para a escola que seria mais próxima da sua área de residência, eventualmente, não sei, e no fundo, não, ou seja, nós ficámos 3 meses, primeiro período logo sem professor. Depois, entretanto, veio um segundo professor e que substituiu, mas entretanto ele próprio também vinha não sei de onde, arranjou a colocação, tal. Ou seja, só no terceiro período é que estabilizámos o professor e depois tivemos 1 mês e meio para preparar o exame de Sociologia. Eu não sei se isto ainda é assim hoje, confesso. Não faço ideia. Mas não é assim, mas é muito nessas conversas. Mas no segundo ano vai ser não é assim, mas está longe de ser o ideal. Está longe de ser, mas já não é assim. Sim. Mas agora, nesse sentido destas pequenas, ou seja, quando eu digo temporárias, pode ser de um mês como pode ser de um ano e meio. Mas eu quando venho substituir um professor que é efetivo, uma gravidez de risco, hoje é normal, as mulheres engravidam mais tarde, só tenho um filho ou 2, por isso há que ter cuidado, são 2 momentos na vida. Quase o ano letivo. Estão quase. E aí eu percebo que nesses casos, eu propor durante o mês, se o concurso tem alguém que venha ou não, eu poder recorrer até a professores que lá tenham estado, porque até já absorveram o ambiente. A dinâmica da escola também. E eu aí concordo, porque estamos a falar de soluções temporárias para problemas temporários. Este professor ficar num sentido em que diga assim, fica aqui ainda não é o melhor termo, mas quase a ocupar uma coisa no sistema, tenho dificuldade em aceitar isso. Por exemplo, é que também ainda no Estado. É isso. Estamos a conjeturar. Olha que palavra bonita. Terminar e falhei com aquilo que prometi, que era falar da saúde, mas isso vai ficar para segunda-feira para o Paulo Lopes. O caso de saúde aqui do Val de Sousa, que era importante falar. Fica esse assunto então para ser falado com Paulo Lopes na próxima semana. Os Jarcões do Paulo Lopes vão voltar então segunda-feira à companhia deles. Eu estarei na sua companhia já de seguida para levar até si o Novo Jornal. Até já. Parabéns